Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus. Todos os que creem, todos que acreditam, todos que praticam, obedecem a palavra dele. Todos têm que ser abençoados. Você que está me ouvindo nesse momento e é obediente à palavra de Deus, tem que ser abençoado. Você tem que ser abençoado. Não é questão de merecer ou não. Você tem direito à bênção de Deus. Agora, é claro, se você não obedece, você sabe que está andando num caminho errado, você sabe que está fazendo coisas erradas, então a sua consciência lhe toca dizendo: você não merece. E aí você é convencido de que não merece, a sua fé realmente não funciona. Por quê? Porque você está em débito com o inferno. Essa é a realidade. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus se resume nisso, em duas palavras: obedientes e desobedientes. Quem obedece é abençoado, recebe. Quem não obedece, não recebe. Não recebe porque a consciência dói, a consciência acusa, a consciência traz dúvida, a consciência traz medo, a consciência faz, a exemplo de Adão e Eva, se esconder. A pessoa se esconde de Deus porque ela não tem certeza de que Deus vai ouvi-la. Então, quando a pessoa obedece, quando ela é obediente, aí ela obrigatoriamente tem que ser abençoada. Deus obrigatoriamente tem que abençoá-la, porque ela obedeceu. Essa é a palavra dele. Eu estava pensando a respeito dos dízimos, não é? Os dízimos são uma aberração para este mundo. Os filhos das trevas odeiam falar em dízimo. E mesmo aqueles que são evangélicos, alguns evangélicos ou muitos evangélicos, creem na palavra de Deus em parte, não creem na sua totalidade. Creem apenas naquilo que é conveniente para eles, mas não creem no seu todo. Então, essa gente vive vive numa vida mesquinha, miserável. Por quê? Porque crê em parte. Isso não atende à fé. A fé é assim, ou tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus é ou Deus não é, ou você é ou você não é. Na fé não existe meio termo. Na fé não existe equilíbrio. A fé existe sim, ou crê ou não crê. Quem crê é abençoado, quem não crê não é abençoado. Se você, minha amiga, quer ser sócia de Deus, você quer ser sócio de Deus, meu caro, é só mostrar através da sua fé obediente nos dízimos e nas ofertas que Deus vai abrir as janelas dos céus para você. Que Deus, quando Deus fala em dízimos e ofertas, não é e não se trata de dinheiro. Não é isso. Se trata do seu simbolismo, do que simboliza, do que significa, do que tipifica os dízimos e a oferta. Dízimos representam, tipificam, simbolizam os primeiros frutos, as primícias. Quer dizer, Deus em primeiro lugar. Porque quando Ele me salvou, primeiro Ele deu o filho dele. Primeiro, Ele sacrificou o filho dele. Depois, Ele pôde me salvar. Mas Ele teve que dar. Ele teve que ser dizimista.
Ele teve que ofertar. Ora, se eu quero ser sócio de Deus, se eu quero tudo que Deus tem, primeiro eu tenho que atender ao tudo que Deus quer de mim. E a obediência nos dízimos e nas ofertas não significa obedecer no que diz respeito a dinheiro, mas significa obedecer a Deus como primeiro na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque quando a pessoa é dizimista, ela está dizendo: Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, tu és o primeiro na minha vida. A Bíblia fala, minha amiga e meu caro amigo, você pode ler isso lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: Israel Israel era consagrado ao Senhor. Quer dizer, Israel era de Deus. Israel era propriedade exclusiva de Deus. Ninguém tocava em Israel. Ele era as primícias da colheita de Deus. Quer dizer, ele era o dízimo de Deus. Israel era consagrado ao Senhor, quer dizer, era propriedade do Senhor e era as primícias da colheita do Senhor. Era. Deixou de sê-lo por conta da sua corrupção espiritual, moral, da sua desobediência, por conta de ter colocado outros deuses no lugar do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Israel. Então diz assim: então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram, quer dizer, todos os que devoravam o povo de Israel se faziam culpados. O mal vinha sobre eles. Quer dizer, quem tocasse no povo de Israel era considerado culpado, era considerado inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Minha amiga, meu amigo, a gente tem que saber usar a inteligência misturada com a fé com a inteligência. Porque se você une a fé com a religião, você está unindo a fé com a emoção, com sentimentos. E, obviamente, a sua fé não vai funcionar, não vai produzir os efeitos. Porque a fé não tem nada a ver com religião, assim como dízimos e ofertas não tem nada a ver com dinheiro. Dízimos e ofertas dizem respeito, à consideração, à representação do que representam, que é o Senhor Jesus. Jesus foi o dízimo de Deus que foi dado a este mundo. Jesus foi a oferta de Deus dada a este mundo. A Bíblia fala, João diz lá, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, ofertou seu Filho unigênito, o único Filho de Deus, o único que ele tinha. Ele ofertou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós falamos de dízimos, nós estamos dizendo assim, olha, quando Deus, aliás, nós não, porque isso não é invenção minha, não é criação minha, eu apenas ensino a palavra de Deus. Eu ensino aquilo que está escrito. E você pode conferir na sua Bíblia, seja a Bíblia católica, evangélica, seja espírita, seja lá a Bíblia de quem quer que seja. O importante é que está escrito lá. Deus falou, trazei, ou desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Quer dizer, desde os dias de vossos pais,
vocês desobedeceram a minha palavra. Agora tornem para mim e eu vou me tornar para vocês. Quer dizer, me obedeça e eu vou abençoá-los. É isso que ele está dizendo aqui. Mas como que nós haveremos de obedecê-lo? Como que nós haveremos de voltar para ti? Como que nós podemos voltar para ti? Então Deus fala: vós me roubais quando dizeis: em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, responde o Senhor. Aí ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Quer dizer, as pessoas são amaldiçoadas não é porque Deus as tem amaldiçoado, não. Elas são amaldiçoadas por conta de uma fé inútil que tem. São amaldiçoadas por conta de uma fé sentimental, por conta de uma fé emotiva. Elas não são abençoadas porque elas têm fé e Deus não quer e não vai cumprir a sua palavra. Não, é porque a fé delas não funciona por conta dos seus pecados, por conta das suas desobediências, das suas transgressões. Essa é a realidade. Então ele diz assim: vocês querem, em outras palavras, vocês querem ser abençoados? Vocês querem ser os meus sócios? Você quer ser meu sócio? Então me dê a minha parte. Me dê o que é meu e eu vou dar o que é de vocês. Então Deus pede as primícias, quer dizer, a honra, os primeiros frutos, o primeiro amor, primeira consideração, primeiro lugar na vida de cada um de nós. E então, uns 90% ele vai nos dar, obviamente com as suas bênçãos. Por isso que ele disse: trazei todos, seja de católico, espírita, evangélico, seja lá o que for, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa dele, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quer dizer, bênção sem medida é como o rio. Os rios jogam água no mar, o mar nunca se enche e os rios nunca se esvaziam. Isso é bênção sem fim. Então Deus quer fazer de você, minha amiga, meu amigo, a própria bênção. Mas isso tem uma condição: você tem que fazer dele o primeiro lugar. Você tem que fazer dele o seu Senhor. O seu Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, o Altíssimo. Você tem que fazer dele, você tem que ter consideração para com ele, maior do que você tem para com a sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, sua filha, seu marido, sua mulher, seu namorado, sua noiva, seu noivo, seus entes queridos, seu dinheiro. É simples você entender isso. Por exemplo, você quer saber quem você dá mais atenção na sua vida? Quem é o seu Deus? É só você analisar quanto tempo você gasta pensando na pessoa que você ama. Por exemplo, se você ama ao seu marido, a sua esposa, ou o seu filho, a sua filha, você ama o seu neném, enfim, você o tem o tempo todo na sua cabeça. E se você ama a Deus menos, você pensa em Deus apenas parte da sua vida, parte do seu dia, ou parte da semana, ou às vezes quartas e domingos. Mas se você pensa o tempo todo em Deus, se você está pensando em Deus,
quase que todo o tempo, então ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Então, obviamente, ele vai retribuir a essa consideração sua. É isso que acontece. Se você dá o que é de Deus, ele vai dar o que é seu. Depende de você. Eu sempre costumo dizer, nós somos o que oferecemos no altar de Deus. Nós somos o resultado daquilo que oferecemos no altar de Deus. Se nós oferecemos o resto, então nós somos o resto desse mundo. Se nós oferecemos o melhor no altar, então nós somos os melhores para Deus neste mundo. Só depende daquilo que nós ofertamos. Por isso que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Lá na frente ele diz assim, porque com a mesma medida com que medis, sereis medido. Essa é a realidade. Em outras palavras, toma lá da cá. Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Quer dizer, tudo numa condição. Da forma como a gente dá, a gente recebe. Da forma como você tem dado, você tem recebido. E se você é uma pessoa muito infeliz, mesmo sendo convertida, mesmo sendo, digamos, cristã, é porque você tem oferecido o resto dos restos lá no altar. Agora, se você tem sido uma pessoa muito cheia de vida, alegre, feliz, cheia do Espírito Santo, é porque a sua oferta tem alcançado o trono de Deus. Quer dizer, conforme você dá, você recebe. Muitas pessoas dizem assim, eu não sei por que eu não recebi o Espírito Santo ainda. Pois eu já jejuei, já fiz o jejum de 21 dias, enfim, etc. Eu já fiz de tudo e não recebo. Enquanto você não mudar a sua maneira de pensar, enquanto você não mudar a sua maneira de ser para com Deus, ele não vai mudar a maneira de ser para com você. Essa é a realidade. É toma lá da cá. Da forma como você tem se entregado ao Senhor, ele também tem se entregado a você. Depende do que você entrega. Conta a história. Eu já contei essa história várias vezes, mas ela ajuda a pessoa a pensar e ver como são as coisas. Morreram o rico e o pobre. E os dois chegaram lá no céu e quem foi recebê-los foi Pedro, São Pedro. Aí Pedro pegou o pobre junto com o rico e os levou até a casa, a mansão do pobre. Era uma mansão magnífica, gloriosa. E o rico pensou assim, poxa, se o pobre recebeu essa mansão para viver a eternidade, imagine a minha. E de repente Pedro toma o rico e o leva num lugar mais simples. E uma casinha bem mais simples. E o rico falou, São Pedro, eu não entendo, por que o pobre recebeu uma casa enorme, uma mansão, e eu recebo aqui uma casa tão insignificante, tão pequena, tão desconfortável. Pedro falou, olha, o material que você mandou só deu para construir isso aqui. Essa é a realidade. Nós vamos receber o galardão. O nosso galardão será de acordo com o que nós entregamos no altar, de acordo com o que nós depositamos no altar. Então você está verificando, você está conferindo que oferta, dízimo, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a consideração. Da mesma forma como a fé não tem nada a ver com religião, também, tampouco, os dízimos e ofertas têm a ver com dinheiro. Fé tem a ver com a vida, com a salvação, com compromisso, com dedicação, com vida abundante que Jesus prometeu. Assim como também dízimos e ofertas representam a nossa vida no altar, representam
o nosso coração diante de Deus. Representam a nossa fé. Nós manifestamos a fé através dos dízimos e das ofertas. Então, se você quer ser sócio de Deus e ser abençoado, primeiro você tem que dar a parte dele. E depois você pode ter certeza que ele vai dar a sua parte. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, meu Deus, meu Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Tu és o meu Deus, digno de toda a honra, glória e louvor. Ninguém neste mundo é digno ou tem dignidade para receber qualquer glória. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, e eu digo todo é todo, 100%, pertencem exclusivamente a Ti. Então nós entramos na Tua presença pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo, em favor das pessoas que me ouvem e que estão sedentas por conhecer a verdade, conhecer a Tua voz, reconhecer a Tua voz, conhecer os Teus estatutos, as Tuas leis, os Teus mandamentos, a Tua palavra, para que possam andar de acordo com eles. E eu peço então, Espírito Santo, venha abrir o entendimento dos sinceros, venha abrir o entendimento daqueles que estão me ouvindo e que, de repente, não entendem nada. A gente fala, ensina, bate na mesma tecla, mas eles não compreendem. Meu Pai, abra-lhes os olhos espirituais, para que vejam o projeto que o Senhor tem para com eles. Porque o Senhor não veio trazer religião, religiosidade. O Senhor veio trazer vida, nova vida. Então eu peço por todos os que me ouvem e creem e aspiram essa nova vida. Onde quer que a nossa voz chegue, chegue também a Tua salvação. Haja transformação, vida. Haja, meu Pai, a plenitude da Tua presença na vida deste povo. Porque em nome do Senhor Jesus eu Te peço, e todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, neste domingo nós estaremos consagrando todas as famílias, todos os membros da família e consagrando os estudantes. Estaremos orando para que as crianças, os estudantes, sejam protegidos nas suas respectivas escolas. E bem como a família, estaremos orando, consagrando os lares, os familiares. Este domingo será muito especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus, ou cenáculos do Espírito Santo. E no domingo também, nós estaremos às 18h falando ou respondendo aquela pergunta que não cala, que não quer calar. Como eu posso andar no Espírito? Como eu posso estar no Espírito? João disse, achei-me no Espírito, achei-me em Espírito no dia do Senhor. E ouvir por detrás de mim grande voz, como de trombeta. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, exilado, com sujeito a trabalhos forçados, trabalhando duro, o seu corpo martirizado, mas ele estava em espírito. Como que nós podemos estar em espírito nos dias de hoje, enfrentando situações semelhantes a que ele enfrentou naqueles dias? Estaremos respondendo essa pergunta e, obviamente, dando uma dica de como você pode estar em espírito para não cair na carne,
para não se deixar levar pela carne. Porque quando nós estamos em espírito, nós somos fortes. Mas quando caímos na carne, então não tem como fracassar. Domingo estaremos falando a esse respeito. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá.